Então, pontualmente às 19h10, o bateremos lá, já está aí. Boa noite. Sob o lema Servir para Transformar Vidas, declaro aberta a nossa 15ª reunião ordinária virtual do período 2021-2022, em conjunto com o Rotary Clube Rio de Janeiro Maracanã, representado pelo seu presidente, o companheiro Francisco José Werneck de Carvalho. Oi, Luizinho. Solicito uma calorosa saudação às bandeiras. Não tem. Alguém está com o microfone aberto. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Na tribuna virtual, Ieda de Paiva Porto, associada representativa nesta unidade rotária, classificação Artes, Pintura e Porcelana. Hoje, diretora de protocolo e exercício, ocupando neste período as funções de vice-presidente, tesoureira adjunta e coordenadora da comissão da Fundação Rotária. A área de enfoque no mês de novembro em Rotary, Fundação Rotária. Renovamos a solicitação que todos registrem suas presenças no bate-papo, colocando nome e função, se estiver ocupando cargo em equipes da governadoria, e mantenha os microfones desligados enquanto não estiverem se pronunciando, e liguem as câmeras, para que possamos interagir melhor, vendo todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo Facebook e será publicada no Uniclub e YouTube. No período rotário 2021 e 2022, o Rotary Internacional tem como presidente o companheiro Tia Carmeta, associado do Rotary Club de Calcutá, Manager, Índia, como diretor de RI, períodos 2021 e 2023, o companheiro Júlio Silva Santisteban Ojeda, associado do Rotary Club de El Rimac, Peru, e como governador distrital, Cláudio Maurício Zinger, associado do Rotary Club de Copacabana. Compondo a mesa da presidência virtual, ao centro, o nosso 52º presidente, o companheiro Davi Luiz Ferreira. À direita do presidente Davi, o palestrante Guilherme Augusto Tardelli de Andrade. À esquerda do presidente Davi, o companheiro Luiz Fernando Fadicas de Almeida, associado do Rotary Club Rio de Janeiro Maracanã. À direita do historiador Guilherme Augusto, o presidente 2021-22, Francisco José Werneck de Carvalho, associado do Rotary Club Rio de Janeiro Maracanã. À esquerda do companheiro Fadigas, coordenadora regional de imagem pública, região D, e presidente eleita 2022-23, companheira Ângela Maria Vitório, associada do Rotary Club Rio de Janeiro, Rio Comprido, do Distrito 4.571. Hoje estamos recebendo o historiador Guilherme Augusto para nos falar sobre patrimônio e memórias do mais querido. Eu agora vou falar sobre a reflexão rotária. Não, para a reflexão rotária de hoje, convido o presidente Werneck. A reflexão rotária hoje é relacionada às atividades do Rotary como uma atividade muito maior do que a localizada no nosso clube, favorecedora dos esportes também e através da amizade entre as nações, o esporte faz parte disso. Por gentileza, ficou mudo para mim? Eu queria que alguém me informasse se é para entrar agora a informação rotária.
para mim ficou mudo. Sim, sim. Sim? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E para a informação rotária, a nossa companheira Zélia Heraldo. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Zélia Herardes, classificação Advocacia Civil, associada representativa dessa unidade rotária, exercendo as funções de secretária e tesoureira. O Rotary é uma filosofia de vida que se propõe a solucionar o conflito entre o desejo de lucro pessoal e o dever de auxiliar o próximo. O lema principal do Rotary: dar de si antes de pensar em si. Para entendermos bem o lema, é preciso analisá-lo em duas partes. Antes de pensar em si, significa que os rotarianos não são pessoas egoístas que pensam apenas no ganho pessoal. Ao contrário, sabem que a sua ação ou a sua omissão afetam a comunidade em que vivem. Assim, procuram pautar a atuação profissional e pessoal pensando sempre no bem comum. Dar de si não significa que fizemos voto de pobreza, pois não se refere aos bens materiais, mas sim ao que temos de melhor: inteligência, talento, conhecimento, competência e habilidade, além de um pouco disso, nosso tempo. Essa é a nossa maior riqueza, pois sem ela não teríamos sequer conquistado os bens materiais. Boa noite e obrigada. Fadigas, por favor, você pode fazer a apresentação do palestrante para nós? Muito obrigado. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Luiz Fernando Fadigas de Almeida, associado fundador do Rotary Maracanã, classificação Administração de Clubes Esportivos. A apresentação do Guilherme eu vou fazer simples. Como ele é uma pessoa jovem, que ainda está começando a carreira, eu acho que a principal função dele é trabalhar no Flamengo. Isso já é um pedigree muito grande, que ele vai aumentar ao longo do tempo. Então, vou dar mais tempo para ele poder fazer a explanação dele, que eu sei que no final vai gerar muitas perguntas, muitas curiosidades. O Guilherme faz parte do nosso grupo do Patrimônio Histórico do Flamengo. Essa semana lançamos o Museu do Flamengo, começaram as obras, e ele vai ter muito trabalho lá para poder rechear tanto o museu físico como o museu virtual, que nós estamos em duas frentes ao mesmo tempo. Então, ele vai ter muita coisa para falar aí, vai ter muito trabalho daqui para frente também, uma equipe lá que nós já estamos com mais de 20 colaboradores, todo mundo empenhado em contar a história do Flamengo, né? Então, ele preparou alguma coisa aí para vocês, que é um resumo do que a gente faz lá, e eu acho que vai ser bem agradável. Bom, boa noite a todos e passa a palavra para o Guilherme. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu preparei uma apresentação de PowerPoint. Todo mundo consegue visualizar? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, antes de começar, gostaria de agradecer o convite do Rotary, né, do Luiz Fernando Fadigas. Fiquei muito feliz, muito orgulhoso de poder estar contando um pouco aí da história do clube, que eu tanto amo e que tenho o prazer de trabalhar e exercer essa função aí, cuidando da memória, né, e transmitindo ela. Já estendendo os agradecimentos, não tem como eu começar aqui antes sem agradecer. Acho que, afinal de contas, a gente não teria essa estrutura, não teria uma equipe tão robusta como a gente tem hoje, se não fosse pelo empenho do nosso vice-presidente, né, o senhor Roberto Diniz, né, o presidente também do clube, Rodolfo Landim, e o nosso gerente, Rodrigo Saboia, tá? E até estendendo aqui, já mais para o meu time, gostaria de saudar também a Mona Lisa, que é a minha companheira do departamento aqui, que atua junto comigo na área do educativo e que construiu junto comigo desde o começo esse eixo educativo que eu tenho muito orgulho em participar. Bom, vamos seguindo aqui.
Esses são os pilares do nosso departamento, tá? Nosso departamento hoje conta com 24 colaboradores, isso com estagiários e funcionários CLT. Nós temos uma estrutura formada por 4 equipes e mais a equipe do museu, né, dos guias do museu, o pessoal da bilheteria, do operacional, mas principalmente aqui dentro do nosso departamento, na parte administrativa, no centro de pesquisa, nós trabalhamos com esses 4 pilares, né? A museologia, que cuida aí da gestão do acervo, a história, que está de frente, né, como centro de pesquisa, né, trabalhando a narrativa do clube, trazendo novas perspectivas, né, e trazendo sempre mais trabalhos aí para o museu digital, para o futuro museu, que a gente vai começar as obras logo mais, de expansão. A área de gestão documental, que é uma área nova aqui dentro do nosso departamento, mas que está mostrando muito importante, né? E a parte do educativo, como eu já disse, que tenho muito orgulho de participar, que atua aí basicamente dialogando com a sociedade civil sobre a história do clube. Bom, começando a falar sobre a fundação do nosso clube, acho que tem algum microfone aberto, deu uma microfonia. Não sei se vocês estão conseguindo escutar bem, tudo bem? Vou seguindo aqui. A fundação do clube, né? O primeiro tópico aí que eu coloquei para a gente discutir é o caso da Ferusa. A Ferusa é um caso muito interessante. Ferusa é o nome de um barco dos jovens remadores que fundaram o Flamengo. Na verdade, ele é anterior à própria fundação do clube, né? E eu escolhi começar por ela porque ela denota uma garra, né? Uma força de vontade que está muito intrínseca no espírito rubro-negro, né? Lá em 1895 foi o começo das agremiações de remo, né? Essa década, essa virada de século foi quando começou a surgir os principais clubes de remo que a gente tem hoje em dia. E alguns jovens da Praia do Flamengo, né, oriundos ali do bairro do Flamengo, motivados por essa apogeu aí do remo, eles decidiram comprar um barco de segunda mão para começar a prática do remo, né? Esse barco tinha o nome da Ferusa. Ele foi comprado, como eu disse, de segunda mão, por isso ele teve que passar por uma série de reformas lá na Praia do Caju. E quando esse barco ficou pronto, os jovens que viriam a fundar o clube foram lá buscar e decidiram voltar pela Baía de Guanabara remando, né? Já que eles tinham essa embarcação agora mais semi-nova, mais enxuta, eles resolveram se aventurar na Baía de Guanabara, voltando até a Praia do Remo, até a Praia do Flamengo. Acontece que no meio da Baía de Guanabara vira o tempo, né? E a Ferusa, ela sofre um acidente, ela não chega a naufragar, mas ela vira, né? E esses jovens remadores têm o seu primeiro grande empecilho, o primeiro grande gargalo do clube, que é o primeiro barco, ele vira, né? Então eles ficam à deriva por um bom tempo. Um deles, que era o Baiano, que era um cara aí com uma força física aí mais monumental, ele decide voltando, ele consegue chegar até a praia, né, até o litoral da Baía de Guanabara, nadando, e os outros jovens remadores são resgatados por uma lancha Leal, né? Depois disso, esses fundadores eles ainda recuperam a Ferusa mais uma vez, mas ela não chega a ser uma embarcação do Flamengo. Mas o Flamengo ele tem essa pré-história que já conota esse sentimento de superação e de raça que é tão forte dentro do clube até hoje, né? E é isso, acho que constrói um pouco do caráter do clube, né? Bom, o Clube de Regatas do Flamengo ele é fundado próximo a uma data muito importante para o Brasil, que é a Proclamação da República, né? A Proclamação da República, que foi 6 anos antes da fundação do clube, ela influencia muito na fundação do nosso grupo de regatas, né? Eu coloquei aí um verso do samba da Estácio, inclusive a Estácio vai reeditar em 2022 o samba de 1995, que homenageia o Flamengo, né? Já no começo do samba, eles apontam aí 6 jovens remadores fundam um grupo de regatas, né? Eu queria
frisar esse nome Grupo de Regatas, né? Porque naquela época grande parte das agremiações elas escolhiam o nome em inglês, né? Então a gente tem uma série de agremiações que surgem com o nome clube, né? E o Flamengo, exatamente por ter esse recorte de fundadores jovens, muito próximos à proclamação da República, tem essa questão do sentimento da nacionalidade muito forte na fundação do clube, né? E exatamente essa escolha pelo nome Grupo de Regatas e não clube é um marco, né? Porque marca um posicionamento de valorizar a nossa língua, né? A língua portuguesa, e é um dos aspectos que eu vou apontar aqui que estão ligando, né, essa questão da República e a identidade rubro-negra, né? Seguindo a linha, a gente tem o batismo dos barcos. Quem já andou de barco, seja qualquer tipo de embarcação, provavelmente já percebeu que os barcos, eles tradicionalmente têm nomes, né? Eles são batizados. E o Flamengo, ele tem por força de estatuto, uma regra que eu acho muito genial, que de 1896 até hoje, toda e qualquer embarcação do Flamengo, ela é batizada com um nome ligado à cultura tradicional indígena, né? Então, se hoje a gente pudesse visualizar a nossa frutia, a nossa garagem de barcos, a gente ia ver nomes como Irerê, Iaci, Tupã, Aimoré, Cacique Buque, né? Novamente valorizando essa questão da cultura nacional, nosso território brasileiro, né? Vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo uma bandeira. Acredito que nem todos sabem, mas o Flamengo ele não surge vermelho e preto, né? Eu coloquei essa indagação desde sempre rubro-negro, porque lá no começo da fundação do clube, no primeiro ano, para ser mais específico, o Flamengo surge com a bandeira ouro e azul, né? Tudo bem que ali em cima a gente tem as âncoras vermelhas com fundo preto, mas originalmente as nossas cores são o ouro, representando o sol e as riquezas do Brasil, e o azul da Baía de Guanabara. Então, mais uma vez, essa questão do território sendo valorizado, né? Muito importante. Acontece que essa cor, essa pigmentação, esse tecido, ele não era encontrado aqui no Rio de Janeiro. Ele tinha que ser importado da Europa, isso gerava um custo muito alto e ele desbotava muito fácil por causa da água salgada, por causa do suor e do sal. Então, ele ficava preto e branco muito rápido. Então, já no ano seguinte da fundação, o Flamengo muda essas cores para o vermelho e preto tradicional que a gente tem até hoje. Uma coincidência muito legal da gente apontar em relação às cores é a data de mudança dessas cores. O Flamengo, ele, em reunião proposta pelo Nestor de Barros, um dos fundadores do clube, no dia 23 de novembro de 1896, o Flamengo muda de cor. 23 de novembro, por acaso, também é a data que, em 1981, o Flamengo vem a conquistar a Libertadores pela primeira vez, e 23 de novembro de 2019 é a data que a gente conquista o nosso bicampeonato da Libertadores. Então, por acaso, é uma data muito marcante na história do clube, né? Bom, o Flamengo ele completa 126 anos de história agora há pouco, né? Dia 15 de novembro, a gente comemora o nosso aniversário. Apesar disso, o Flamengo não foi fundado no dia 15 de novembro, ele foi fundado no domingo, dia 17 de novembro, né? E aí, lá, já na fundação, já na reunião de fundação, esses jovens fundadores, eles decidem mais uma homenagem à República, que é colocar instituir a data de comemoração de aniversário do Flamengo para o dia 15 de novembro. Então, novamente, para vocês verem que essa questão da República ela está muito influente na identidade, nessa primeira identidade do Flamengo, né? Bom, passando para a era de esportes terrestres, né? A gente vai falar um pouquinho sobre quando chega o futebol, quando chega o Departamento de Esportes Terrestres, que é na época de 1912, né? Eu acredito que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido que o Flamengo veio do Fluminense no futebol. Possivelmente algumas poucas outras pessoas já escutaram ao contrário, que o Fluminense veio do Flamengo enquanto instituição. Isso é um mito que a gente tenta debater aqui dentro do patrimônio histórico, porque a gente entende que entender que um clube é pai de um outro é uma visão um pouco anacrônica. Isso porque a natureza dos dois clubes são muito diferentes na sua fundação, né? O Flamengo ele se origina do remo da prática náutica, né? E o Fluminense ele já nasce como um clube de futebol, né?
Então, naquela época não tinha nenhum tipo de rivalidade, era muito comum associados do Flamengo serem associados do Fluminense e vice-versa. E a gente costuma debater esse mito pela seguinte forma, né? Três dos fundadores do Fluminense, né, foram presidentes do Flamengo, inclusive esse daqui que está aqui na direita, a foto da direita é o Virgílio Leite, que foi um dos fundadores do Fluminense, né? Ele com mais outros 2 presidentes do Flamengo ajudam a fundar esse clube de futebol. Apesar disso, eles já eram associados e vieram a ser presidentes do Flamengo posteriormente. Assim como o Borghetti, que é o capitão do time do Fluminense em 1911, que, por causa de uma desavença ali política, eles saem junto com parte do time e ele vem para o seu clube original, né, vamos dizer assim, o clube mais antigo dele, onde ele já atuava como remador e associado, e ele define a criação do Departamento de Esportes Terrestres do Flamengo, isso no final de 1911, e é decretado de fato em 1912, começa aí, o Flamengo entra para a história do futebol, né? Começa a sua caminhada no futebol e em tantos outros esportes terrestres que trouxeram tantas glórias para o Flamengo. Então, novamente salientando, né? Cada um tem a sua história, sua especificidade e sua grandeza, né? Aqui eu escolhi começar por esse mito, mas de forma nenhuma para diminuir ou rivalizar com o Fluminense, só para a gente entender que cada um de fato tem a sua origem, né? E são bonitas, né? Cada uma a sua forma, né? O próximo recorte que a gente vai abordar é o Vestiu Rubro-Negro Não Tem Para Ninguém. Eu escolhi de novo um outro verso do Samba da Estácio para a gente falar sobre os primeiros mantos sagrados do Flamengo, né? A torcida do Flamengo ela tem uma relação muito forte com o uniforme, com a camisa do clube, né? Tem um sentimento de pertencimento muito forte, né? E o primeiro uniforme do clube no futebol é o Papagaio Vintém, né, uma camisa vermelha e preta quadriculada. Ela recebe esse nome porque na época, né, a pipa tem diversos nomes, né, pipa, raia, papagaio. Naquela época, mais comumente chamada de papagaio, ela custava 1 vintém, que era a moeda da época, e pela diagramação das cores parecer muito com a camisa do Flamengo foi apelidada de Papagaio Vintém, né? Apesar disso, essa camisa ela tinha uma fama de ser um pouco azarada, né? O Flamengo, no seu primeiro ano, não conquistou nenhum título. Ela foi rapidamente descontinuada. E aí vem a Cobra Coral, né? A Cobra Coral que tem esse nome exatamente por causa das listras muito semelhantes ao animal, a Cobra Coral, né? Uma lista vermelha mais larga, uma lista branca menor, uma lista preta mais larga, e assim sucessivamente. E com ela o Flamengo ganha seu primeiro campeonato, o Campeonato Estadual, Campeonato Carioca de 1914. A camisa Cobra Coral ela foi usada até 1916. Isso porque em 1916 está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né? E o Brasil declara guerra ao Império Alemão. Nessa ocasião, o Império Alemão ele tinha uma bandeira que era exatamente igual ao uniforme usado pela torcida, pelo clube, né? Essa Cobra Coral, as listras eram muito semelhantes. E, obviamente, por ser o inimigo do Estado, isso gerou um desconforto muito grande, né, para os torcedores, para o time, para o clube. E, por esse motivo, o Flamengo para de usar também a Cobra Coral e começa a adotar o rubro-negro tradicional que a gente tem até hoje, né? O rubro-negro como a camisa 1 e a camisa branca como tendo o segundo uniforme. Diga-se de passagem, o segundo uniforme, o Flamengo é um time pioneiro em ter um uniforme de cor diferente, né? Isso porque em 1938 a gente tinha um treinador húngaro e ele começou a perceber que quando o Flamengo jogava à noite, os jogadores tinham muita dificuldade de se encontrar em campo porque o uniforme era muito escuro, né? Então, por isso, o Flamengo é o primeiro clube a adotar um segundo uniforme na cor branca para os jogos noturnos, né? Mais um pioneirismo aí na história do clube, né? E para continuar falando dessa história aí dos esportes terrestres, eu escolhi adotar o primeiro tricampeonato carioca conquistado aqui na sede da Gávea, no estádio José Baixo Padilha, em 1942, 43, 44. A gente costuma trabalhar bastante aqui no Educativo esse tricampeonato, primeiro porque ele é o primeiro tricampeonato carioca do Flamengo, né? Esse ano a gente conquistou o Hexa Tri, né? O 6º tricampeonato do Flamengo,
mas o primeiro tricampeonato ele vem com uma história muito diferente de se pensar hoje em dia, né? Gostaria de fazer um exercício aí de reflexão, imaginar que, por algum acaso, estivesse estourando alguma guerra no mundo, né, e o Gabigol fosse convocado para lutar essa guerra e desfalcasse o Flamengo na final da Libertadores. Né? Hoje em dia, pela magnitude do futebol, isso é impensável, isso não aconteceria de forma nenhuma, mas isso aconteceu com o time do Flamengo no final do Carioca de 44. Né? O nosso ponta esquerdo, Perácio, ele é convocado pelo Exército para ir lutar a Segunda Guerra Mundial na Europa e desfalca o Flamengo. Nessa época, o Flamengo não tinha um plantel muito grande e, por causa de desfalques de contusão dos reservas do Perácio, o técnico Flávio Costa ele teve a ideia de chamar um atacante que já estava aposentado do futebol, um ex-atacante do Flamengo, o argentino Valido. Né? O Valido, então, ele regressa da aposentadoria para jogar especificamente a final do Campeonato Carioca. E ele joga a final do Campeonato Carioca, entra em campo e aos 40 do segundo tempo ele faz um gol de cabeça. Né? Inclusive tem o gol ilustrado aqui nessa foto do meio. Vocês podem ver a arquibancada ali da Gávea atrás, cheia, né, para a época. E é isso, esse gol aos 40 do segundo tempo faz com que o Flamengo ganhe do Vasco de 1-0 e conquiste o seu primeiro tricampeonato, né, na sua casa, na sede da Gávea. Uma história um pouco inusitada para os tempos de hoje, pensar que o Flamengo foi desfalcado por causa da Segunda Guerra Mundial. Né? Continuando nessa era dos esportes terrestres, falar um pouquinho sobre o basquete que comumente chamado de orgulho da nação. Né? O Flamengo tem uma história muito rica no basquete. A gente, em 2019, completa o centenário do basquete. Então, o Flamengo ele surge nas quadras em 1919, que também é o ano do primeiro campeonato oficial disputado aqui no Rio de Janeiro, o primeiro campeonato carioca, e que o Flamengo tem o orgulho, né, de conquistar esse primeiro título aqui do campeonato carioca. Né? O basquete no Brasil, no Rio de Janeiro, ele começa a se despontar de fato depois das Olimpíadas de 1948, quando o Brasil conquistou o bronze nas Olimpíadas. E esse time que conquista o bronze nas Olimpíadas, né, do quinteto formado, são 3 jogadores do Flamengo. A gente tem o Alfredo da Mota, o Afonso Évora e o saudoso Algodão, um dos maiores jogadores da história do clube, que compõe aqui a foto com a bola de basquete, um dos maiores nomes, como eu disse, aqui da história do clube. E é nesse período de 1948 que o Flamengo começa uma empreitada de grandes conquistas, né? Isso muito em função do técnico Canella, o Renan Togo Soares. Inclusive, ele dá nome a um ginásio aqui do clube, o ginásio de vôlei, leva o nome do Togo Renan Soares, que foi um dos maiores técnicos da história do clube. Ele atuou no clube de 1948 até 1970, ganhando 14 títulos estaduais. Né? De 49 a 64, o Flamengo perdeu só 3 títulos estaduais. Então, isso denota aí uma hegemonia muito grande no cenário estadual. Né? Com o Canella, o Flamengo também ganha o Sul-Americano de 53 e se coloca definitivamente no mapa do basquete nacional. Né? Trazendo um pouco mais para a atualidade, para falar de basquete, que o Flamengo, graças a Deus, não para de dar alegria para a nossa torcida. A gente não perde o Campeonato Carioca desde 2004, então é um outro índice aí, assustador, né? Porque denota de novo uma hegemonia na atualidade muito grande da equipe de basquete do Flamengo. E eu vou ressaltar o campeonato de 2014, a temporada de 2014, que o Flamengo entrou para a história do basquete nacional e, por que não, do mundo. Né? Em 2014, o Flamengo fez um feito incrível, que foi ganhar todos os campeonatos que ele participou. Então, a gente ganhou o Campeonato Carioca, 13 e 14, né, que a temporada do basquete ela é dividida ano a ano. Então, a gente ganha o Campeonato do Carioca de 2013 e 14, a gente ganha a NBB, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete. Em seguida, a gente ganha a Liga das Américas, que é como se fosse a Libertadores do basquete. E no final do ano, a gente ganha do Maccabi o Intercontinental, né, o Mundial de Basquete. Quando o Flamengo ganha o Mundial de Basquete em 2014, ele se junta a um seleto grupo de times no mundo que tem o Mundial Unificado. O que é o Mundial Unificado? É o título do basquete, é o título mundial no basquete e no futebol. Né? Até hoje, no mundo, só tem 3 clubes que têm esse privilégio de ostentar o Mundial Unificado, que é o Flamengo, Real Madrid e Barcelona. No Brasil, só o Flamengo. Né?
Então, a gente tem aí uma grande história no basquete, um dos maiores times do Brasil e da América Latina também. Falando um pouco ainda dos esportes terrestres, mas agora também para a gente entender que o Flamengo não é só futebol, não é só basquete, não é só remo, né, que são 3 dos esportes mais conhecidos aqui do clube. Eu separei alguns exemplos de esportes que já foram extintos aqui no clube. A gente tem uma gama enorme de outros esportes, mas eu escolhi abordar esses 4 aí, que têm representações muito fortes dentro do cenário esportivo. Quem já foi no Maracanã provavelmente cantou o nome da Gazela Negra, talvez até sem saber quem era ela. A Gazela Negra era o maior nome do atletismo rubro-negro, a Érica Lopes, né? Ela liderou a equipe feminina, foi bicampeão do Troféu Brasil, foi bicampeão estadual, né? É uma das pioneiras do atletismo, uma gaúcha que também teve carreira no Internacional, no Grêmio, no Vasco, no São Paulo, mas no Flamengo é uma dos maiores nomes como atleta e como treinadora. Também, depois da década de 70, ela volta para treinar a equipe de atletismo do Flamengo, que hoje em dia não existe mais, né? Para a gente ver como é que o nosso clube ele tem uma gama de esportes muito ampla na sua história, né? Eu coloquei também o xadrez, né? E aí a gente tem a figura do Henrique Costa Mecking, que é o chamado de Mequinho, o maior enxadrista da história do Brasil até hoje e, com certeza, o maior nome da história do xadrez no Flamengo, uma grande representação aí do clube. Outros 2 esportes, né, aí já na área de luta, hoje em dia a gente tem o judô e o karatê, mas o Flamengo já teve outras lutas também no seu campo esportivo. A esgrima, que ela surge na década de 20, né? A esgrima ela começa a ser difundida amplamente no Brasil após a comemoração do centenário da independência em 1922. Né? Isso tem uma questão aí militar muito forte nessas comemorações, e a esgrima ela cresce muito aqui no Rio de Janeiro, e o Flamengo é um dos clubes principais, né, a trazer atletas estrangeiros e formar atletas brasileiros. 2 deles estão aí representados, né, o Moacir e o José Maria de Andrade Pereira. Esses 2 atletas participaram de Olimpíadas, né? O Moacir em Berlim, em 1936, e o José no México, em 1968. Né? O Flamengo também teve uma equipe de boxe, uma equipe de pugilistas, né? Uma equipe que chegou a ser pentacampeã na década de 40, em 1946. Né? Esse time formado aí, a gente tem uma foto aqui embaixo, né? Do Edson Neto, Antônio de Assis, Sebastião dos Santos, Manuel dos Santos e Santos Ferreira. Esse foi um dos principais times do Flamengo e que foi responsável pelo pentacampeonato da década de 40. Né? Gostaria aqui de dizer que essa fala minha aqui não tem o intuito de abordar de forma completa, né, a história do clube. Afinal, são 126 anos de história. A gente precisaria de mais de um dia para ficar conversando aqui, mais de um profissional também. Acho que não poderia ser um só falando, mas acho que eu escolhi uns recortes aqui interessantes para uma primeira conversa. Né? Quem sabe futuramente a gente pode escolher também outros recortes para aprofundar mais, mas eu gostaria que vocês entendessem aí um pouco da grandeza do nosso clube através dessa apresentação. Né? E aí eu chego na década de 30, que é uma década muito importante para a formação do caráter do Flamengo. Né? A gente falou lá no começo da proclamação da República e do caso da Feruza, que são 2 acontecimentos que têm traços na identidade do clube muito forte até hoje. E a década de 30 é uma década muito importante no cenário esportivo e muito importante para a criação da identidade do clube, né? Essa identidade de massa que a gente construiu e que é incontestável hoje. Né? O Flamengo é a maioria nas periferias do Rio de Janeiro. O Flamengo ele tem uma torcida de dimensão nacional. Né? A gente soma aí cerca de 42 milhões de pessoas só no Brasil. Né? E essa empreitada de nacionalizar o Flamengo ela começa na década de 30, que também é quando o Flamengo vem aqui para a sede da Gávea. O principal responsável dentro do clube internamente por essa massificação da torcida do Flamengo
o presidente José Bastos Padilha, né? Usando aí, cometendo uma pequena falha aí em termos de história, sendo um pouco anacrônico, o José Bastos Padilha foi um grande marqueteiro, né? Esse termo não existia na época, mas eu acho que esclarece bem o caráter assim do José Bastos Padilha. Sua formação profissional sempre foi muito ligada à área de propaganda de grandes empresas, né? E quando ele assume a presidência do Flamengo, ele tem essa ideia de que o clube ele seria muito maior tendo uma torcida grande, tendo uma torcida nacional, né? E ele junto com outros parceiros, né? E até fora do clube, a gente tem a figura do Getúlio Vargas, né? A década de 30 no Brasil também é uma década de construção de identidade nacional. O Getúlio Vargas é um governante que se debruçou muito nessa ideia de tornar o brasileiro que está no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, no sudeste, que ele consiga se reconhecer com uma identidade única, e por isso muitas manifestações culturais, né, do Brasil foram amplamente exploradas pelo governo Getúlio Vargas, né? E o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e por isso ele surfa muito nessa onda dessa empreitada do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, inclusive, que é um sócio benemérito do Flamengo, muito em função desse apoio que ele dá à construção dessa identidade do Flamengo, né? Então, o José Bastos Padilha, junto com o Getúlio Vargas, junto com o Mário Filho, no Jornal dos Esportes, né? Aproveitando também a discussão do profissionalismo versus amadorismo, né? Que estava acontecendo, que estava muito em voga na década de 30, ele começa esse projeto de massificação e popularização do Flamengo, né? Muitos autores consideram que o Flamengo ele tem duas fundações, né? A fundação lá em 1895, com um caráter mais ligado à elite carioca, que é super comum, porque o esporte nessa época era um recorte mais da elite mesmo. E a gente tem a segunda, por assim dizer, a fundação do Flamengo na década de 30, que é quando surge o caráter popular do time. Então, a gente tem três principais um tripé aí que ajuda essa massificação do Flamengo. Primeiro projeto, junto com a Rádio Nacional, o Flamengo era transmitido para o Brasil inteiro, por ser um time da capital, né? Amplamente trabalhado nas mídias, tanto periódicos quanto na própria rádio, né? Ele também abraça esse discurso do Getúlio Vargas de criar uma identidade única para o brasileiro, né? E principalmente o que causa maior engajamento, né? Maior diálogo com as comunidades, com as áreas mais periféricas, são os primeiros ídolos pretos do Flamengo. E não são qualquer jogadores. O Flamengo, nessa época, contrata os maiores jogadores negros do Brasil. Então, a gente tem a chegada de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, né? Eu não sei se todo mundo conhece a figura do Leônidas da Silva, ele que tinha o apelido de Diamante Negro, mas, na verdade, o chocolate que pega o apelido dele, e não ao contrário, né? Ele foi o cara que inventou o gol de bicicleta, foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa de 38 e um dos principais ídolos nacionais, né, da década de 30. Não só ele, como o Zizinho, né, que veio um pouquinho depois dele, antes, o Jarbas, Domingos da Guia, né, que são jogadores que, se a gente fosse montar uma escalação do Flamengo de todos os tempos, muitas pessoas colocariam eles ainda até hoje, né, a tamanha representatividade desses ídolos. Então, é nesse período que o Flamengo ele se torna um time de caráter popular, né? E é nesse período também que é construída a sede de esportes terrestres aqui no Flamengo, né? Essa primeira foto daqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui em cima a gente tem a arquibancada da Gávea, né? E ao fundo a favela da Praia do Pinto, né? Quem conhece aqui esse bairro aqui, né, que a gente está instalado, Gávea, Leblon e Lagoa, sabe que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, mas quando o Flamengo vem para cá, essa topografia e o território era muito diferente, né? A Gávea ela é um bairro de fábricas desde a década de 20, né? Quando a gente tem um pátio de fábricas muito grande, começa a se construir vilas operárias, né? Porque a questão de transporte público era praticamente inexistente, então esses trabalhadores eles tinham que morar perto do seu local de trabalho. Essas vilas operárias que vão crescendo, vão se tornando comunidades.
Então, aqui, quando o Flamengo se instala aqui, a gente tinha não só a favela da Praia do Pinto, mas a gente tinha a favela da Catacumba, Morro do Baiano, a favela da Memória, que fica onde é a PUC, né? E uma série de outras comunidades que, a partir da década de 60, foram abruptamente removidas daqui, né? Um processo um pouco violento, inclusive, e essas famílias são levadas principalmente para a Zona Oeste, né? A gente tem Cidade de Deus, Vila Aliança, Vila Kennedy e algumas outras comunidades, né? Da favela, inclusive, a Cruzada São Sebastião, que é um conjunto habitacional que tem, né, até hoje aqui do lado do Chapledon. Duas dessas famílias, né, que são pertencentes a essa história da favela do Pinto são muito importantes para o Flamengo, porque dois craques, né, saíram de lá, o Adílio e o Júlio César Geller, né, são oriundos dessa cidade. Então, isso demonstra também que o Flamengo tinha uma proximidade com o territorial aqui na Gávea, que é muito importante também para essa questão da popularização e da aproximação com essas camadas mais populares. Bom, passando, eu não vou ficar muito tempo falando dessa década de ouro, porque eu já vi que todo mundo aqui é flamenguista, então todo mundo, de alguma forma, já viu e reviu recortes. Fadigas, não. Aposto que foi um testemunho ocular. Só te interrompendo, não são todos flamenguistas, não. Tem uns contra aí. Não, não, desculpa, então. A maioria. Mas, como eu disse lá no começo, a minha fala, apesar de estar muito pautada no Flamengo, né? Nosso departamento trabalha como construção de conhecimento, então aqui a gente não visa rivalizar e nem diminuir a história de ninguém, muito pelo contrário. Mas, nesse momento agora, a gente está trabalhando, né, as nossas glórias, as nossas conquistas. Então, nesse momento, a gente não está falando muito dos outros clubes, né? A década de ouro do Flamengo, eu escolhi esse recorte aí de 78 a 87, são 10 anos dos mais gloriosos do time, né? A gente tem essa foto bem no meio daí que ilustra o gol do Rondinelli, né? O gol do Rondinelli, que sagra o Flamengo campeão do Campeonato Carioca de 1978. Ele tem uma importância que acho que é inenarrável. A gente que trabalha aqui no departamento tem a possibilidade, né, um privilégio de conversar com jogadores dessa época, e eles contam que esse foi um marco decisivo para a continuidade daquele time que estava sendo formado, né? O Flamengo ele vem de 2 vice-campeonatos para o Vasco, né, em 77 e 76, e em 78 a gente consegue reverter, né, essa narrativa e conquista o título de campeão carioca, e depois a gente vem a conquistar o Tri em 79 e o 79 especial, mas todos os jogadores apontam que, caso o Flamengo perdesse esse título, seria muito provável que aquele time não desse continuidade, se fosse desmontado, né? E graças a Deus isso não aconteceu. A gente conseguiu se sagrar campeão em 78, em 79, 79 especial, em 80, 81, 82, 83 e assim sucessivamente, né? Mas o time de 78 tem essa importância de fato no gol do Rondinelli, né? Para a continuidade. Outra pessoa muito importante para a construção desse time que veio a ganhar o mundo e o brasileiro, o Campeonato Carioca, é o Cláudio Coutinho, né? O Cláudio Coutinho foi um treinador que marcou nome no esporte, né? Não só no Flamengo, porque ele revoluciona a técnica de treinamento, né? Ele era um educador físico, um capitão do Exército, que completou os estudos também nos Estados Unidos e traz dos Estados Unidos uma série de conhecimentos novos acerca de preparação física, e ele coloca isso aqui no clube, né? Coloca em prática isso aqui no clube. Então, quando a gente tem de novo a oportunidade de conversar com a Adílio, eles falam que foi muito importante para eles essa questão física, né? Essa nova pegada, que antigamente se tinha uma preparação muito mais ligada à tática, aos fundamentos, e o Cláudio Coutinho ele tem essa pegada física que faz com que o Flamengo, além de toda habilidade, consiga se manter inteiro nos jogos de semana e final de semana. Então, o Cláudio Coutinho é fundamental para essa criação. Infelizmente, ele veio a falecer perto do Flamengo ser campeão da Libertadores, né? O Flamengo ele ganha a Libertadores
e depois vai disputar o Campeonato Carioca, e logo nas vésperas do Campeonato Carioca, o Cláudio Coutinho, que era um exímio mergulhador, ele acaba falecendo na prática do mergulho esportivo, né, ali nas Ilhas Cagarras. Isso gera uma comoção também enorme do time, mas que também, nesse sentido de superação e de raça, consegue superar esse sentimento, esse luto, e consegue sagrar campeão de 1981, em cima do Vasco, e depois campeão mundial, né? Infelizmente, o Cláudio Coutinho não conseguiu ver tamanha glória que ele participou, né? Então, aqui só para a gente ter noção, né? Em 2019, o Flamengo, em um final de semana, conquistou o título brasileiro e o título da Libertadores, né? Que fez com que o Rio de Janeiro, de certa forma, parasse, né? Só que em 81 a gente teve algo próximo a isso, né? Em 21 dias, o Flamengo ganhou a Libertadores, o Campeonato Carioca e o Mundial de Clubes, né? No intervalo de menos de 3 semanas, né? Uma coisa louca de se pensar, né? E se a gente for alargar esse recorte um pouquinho mais, a gente tem anteriormente a isso, em novembro, um jogo histórico também, um jogo muito importante para aquele time e para o moral daquele time, que é o 6-0 em cima do Botafogo, né? Me desculpe os botafoguenses aí presentes, mas em 81, o Flamengo ele consegue devolver a sonora goleada que o Botafogo já tinha aplicado ao Flamengo. Esse time de 81, 8 dos titulares, eles eram formados na Gávea, eles tinham essa questão da identidade rubro-negra muito forte, eram jogadores que eram realmente torcedores, e muitos deles contam que quando iam na arquibancada para ver um Flamengo e Botafogo, eles tinham uma angústia muito grande, porque olhavam para o outro lado e tinha uma faixa do Botafogo escrito "Nós adoramos vocês", né? Com o numeral 6, né? Em referência à goleada do Botafogo de 6-0, né? E nesse período o Flamengo chegou a golear o Botafogo de 3-0, 4-0, 5-1, e a torcida do Flamengo saía ainda insatisfeita, e a torcida do Botafogo ainda tirava algum sarro, porque o Flamengo não tinha conseguido reverter esse placar, né? Devolver. E aí, em novembro, né, às vésperas de todas essas conquistas, o Flamengo devolve o 6-0, e numa coisa muito interessante, o responsável por fazer o 6º gol é o camisa 6, Andrade, que também foi o técnico do hexacampeonato, né? E também é detentor de 6 títulos brasileiros, né? Enquanto jogador e atleta. Ele ganhou um título brasileiro como técnico, ele ganhou 4 títulos brasileiros pelo Flamengo e um título brasileiro pelo Vasco. Então, essa história do número 6 está muito presente também na própria história do Andrade, né? Que veio a fazer o 6º gol. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos índices atuais, né, do Flamengo, para demonstrar que a gente está numa empreitada gloriosa, não só no futebol, não só no basquete, né, mas a gente é o atual campeão de remo. A gente possui 8 títulos brasileiros de remo. É importante salientar que o título brasileiro unificado ele começa a ser disputado a partir de 2006, né? Então, por isso, o Flamengo tem, entre aspas, só 8 títulos, né? Antigamente eram taças, e aí o Flamengo coleciona sem número de taças e regatas, e 49 estaduais. Desses 49 estaduais, é muito importante a gente ressaltar 30 deles que foram conquistados pelo Guilherme Augusto Buch, meu xará, né? Que é um grande nome, o maior nome em termos de treinador do Flamengo. Para vocês terem noção, o Buch ele foi treinador do Flamengo durante 34 anos e foi responsável por 30 vitórias de campeonato carioca aqui de remo. É uma marca impressionante. Dos 49, 30 tem aí o dedo, né, e a mão do Buch como um grande técnico do Flamengo. E do Brasil também, o Buch também foi um remador do Vasco, foi um remador do Botafogo, são outras 2 agremiações de remo que a gente tem aqui presente na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, com sede, além do próprio Clube Naval, né? Mas o Flamengo, de certa forma, ele também tem uma certa hegemonia aqui no Rio de Janeiro, até pela estrutura que a gente conseguiu construir, né? A nossa sede náutica, que fica aqui na Borges de Medeiros, ela é uma das mais modernas do Brasil.
Então, sempre quando a gente tem Pan-Americano, campeonatos internacionais disputados aqui no Rio de Janeiro, as delegações costumam treinar, né, e ter a sua base na sede do Flamengo exatamente pela ampla estrutura que a gente tem. A gente tem a flotilha mais moderna do Brasil também, né, são os nossos barcos, né? E é muito importante, muito legal a gente lembrar que o Flamengo vem há pouco tempo aí também com a empreitada da canoagem, né? E nessas Olimpíadas, o nosso atleta Isaquias conseguiu um ouro, né, nas Olimpíadas, uma marca impressionante, né? E aí, já passando para a próxima foto e para o próximo esporte, a gente tem a representação da Rebeca Andrade, né? Que além do ouro e da prata nas Olimpíadas, ela também foi campeã brasileira esse ano, né? O Flamengo tem também uma sede que, inclusive, leva o nome do Cláudio Coutinho, né? Que é o ginásio Cláudio Coutinho de ginástica artística, um dos ginásios mais bem preparados, né, para a prática do esporte. A gente tem instrumentos muito modernos aqui, inclusive nas Olimpíadas, o time da China e o time B dos Estados Unidos vieram para cá treinar, né, que são duas seleções das maiores potências do esporte em nível mundial, e se elas escolheram a sede do Flamengo para treinar, isso já denota aí como a nossa estrutura é de ponta em termos de Brasil, né? A gente tem o polo aquático também, que nesse ano ganhou o Troféu Brasil de 2021, além dos 5 títulos brasileiros que a gente ostenta, mais um título brasileiro masculino, né? O nado artístico, as nossas atletas representando a seleção esse ano também ganharam ouro no Sul-Americano de nado artístico, né? A gente tem a nossa natação, que também é um esporte de muita história no clube. A natação do clube, ela remonta desde 1921, criado o departamento de natação aqui no clube. Apesar disso, o Flamengo tem a sua primeira piscina olímpica construída no período da gestão do Fadel Fadel, né, em 1965. Então, de 1921 até 1965, nossos atletas eles treinavam no mar, né? E aí, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar essa questão do espírito de superação e de raça, que é muito importante para quem deseja representar, né, e ostentar a camisa do clube, porque isso é um traço de verdade na identidade do clube, né? Então, a gente tem grandes nomes na natação, né? A gente tem as Fortalezas Voadoras, que é um dos maiores quintetos de revezamento do Flamengo, né? A gente tem a Patrícia Morim, que é uma atleta laureada, com representação em Jogos Olímpicos, né? Até foi, inclusive, presidente do clube, né? A única presidente mulher que a gente teve até hoje, né? Mas foi muito marcante a passagem dela no clube, principalmente como atleta, por todas as conquistas dela no clube e pela seleção, né? A gente tem o judô, né? Que temos também diversos atletas que disputaram Olimpíadas. Esse ano a gente ganhou o ouro do torneio de encerramento com a Rafaela, também atleta olímpica, também oriunda aqui do Rio de Janeiro, detentora de muitos índices, campeã americana aqui no Rio de Janeiro, uma grande atleta do cenário esportivo, né? Bom, o basquete, eu disse que em 2014 o Flamengo entrou para a história do basquete nacional ao ganhar todos os títulos que disputou, e a gente está tendo o privilégio de acompanhar, se Deus quiser, uma remontada dessa empreitada que o Flamengo, até o presente momento, ganhou todos os títulos que participou nessa temporada. Então, Campeonato Carioca, NBB, a Champions League do basquete, que é a Libertadores, como se fosse a Libertadores, que mudou de nome, né? Em 2014 ela tinha outro nome. E a gente vai disputar o Mundial, se Deus quiser trazer mais uma vez o Campeonato Mundial aqui para a Gávea e se igualar ao time de 2014. Com um adendo, esse ano a gente disputou a Copa Super 8, que em 2014 não era disputada, não existia. Então, caso a gente ganhe o mundo de novo, a gente ainda vai ter um título a mais em relação ao time que ganhou o Campeonato Mundial em 2014. A gente tem a remontada do vôlei, né, num período mais próximo agora, na parceria com o SESI aqui do Rio de Janeiro, né? O Flamengo está montando um time muito forte, né?
inclusive com a figura do Bernardinho como técnico. Fomos campeões estaduais nesse ano. Estamos disputando atualmente a Superliga A. A Superliga no Brasil é o campeonato de maior força no cenário mundial, né? Aqui tem os maiores jogadores de vôlei estão aqui no Brasil, então estar representado na Superliga Feminina é uma posição muito importante, né? E a gente espera aí que o Flamengo retome o título da Superliga que a gente ganhou em 2001, né? Com a Leila, inclusive, grande jogadora aqui do clube. Só um minuto, gente. E para fechar esses índices atuais, né, a gente também tem o futebol feminino, que é muito importante ser trabalhado, muito importante ser acompanhado pela torcida. Inclusive, eu faço convite para que os flamenguistas acompanhem pela Flá TV, né, no YouTube. Todos os jogos são transmitidos, né? É muito importante a gente estar acompanhando para fomentar o cenário do futebol feminino no Brasil, né? Quem não é flamenguista também, todos os clubes da Série A eles têm representação no futebol feminino, então é muito importante a gente estar atento ao futebol feminino para que ele se desenvolva, porque é só com espectadores, só com torcida, que eles de fato conseguem mais patrocínio e conseguem gerar essa engrenagem para a gente chegar a um ponto de equilibrar em relação ao futebol masculino, que é uma potência, né, em termos de esporte no mundo, é um dos esportes maior questão passional, né, um dos esportes mais acompanhados no planeta. Bom, aqui já chegando no final da minha fala, né, eu escolhi um trecho do hino oficial do clube, né, seu futuro ainda será mais lindo que seu presente que tão lindo é, para falar de novo um pouco para vocês sobre o nosso departamento e um pouco da funcionalidade dele, né? A gente tem aqui um núcleo de museologia, como eu disse, ele tem a gestão do acervo, né, em termos de catalogação, higienização, de alocamento. A gente tem 2 reservas técnicas e, se Deus quiser, estamos construindo uma 3ª reserva técnica para conseguir acondicionar da melhor forma, né, todo o acervo do clube. A gente só em troféu, a gente tem cerca de 6.000 troféus, né, na salvaguarda do patrimônio histórico, fora bandeira, flâmula, camisa, faixa. Então, é um acervo muito grande, muito numeroso, e que demanda um trabalho específico muito forte. E a gente tem uma equipe muito boa de museólogos, museólogas. São 5 técnicos aqui, entre museólogas formadas em formação, que estão atuando aí nessa salvaguarda do nosso acervo. A equipe de história, ela atua mais como centro de pesquisa, né, e para municiar tanto a parte de licenciamento, comunicação e marketing do clube, quanto também as exposições itinerantes, o Museu Digital, o Museu Físico do Flamengo. A gente está construindo novas perspectivas da história do clube, debatendo mitos, debatendo narrativas ultrapassadas e tentando aí criar sempre um maior engajamento, tanto do torcedor quanto do campo de pesquisa, né? A gente se entende aqui como um centro de pesquisa e, por isso, a gente sempre que pode tenta fomentar esse campo, né, da historiografia, do esporte, que é muito importante, é muito novo, e a gente, com a estrutura que a gente tem hoje em dia, a gente consegue receber pesquisadores, né, desde os pesquisadores acadêmicos até curiosos, né, que para a gente é um orgulho enorme estarmos sendo procurados para que seja divulgada, né, a história do esporte, a história do Flamengo. Então, o que se está construindo aqui é um centro de pesquisa de excelência em termos de historiografia do esporte, né? Um setor que é o mais novo aqui dentro do clube, que é o setor de arquivística, né? Responsável aí pela essa... Acho que deu problema na internet dele. Diga, você pode complementar alguma coisinha aí? Foi realmente muito elucidativa. Vou concluir esse pedacinho. A parte de arquivo, a gente tem muita coisa lá guardada que precisa ser digitalizada. Coisa. Então, esse setor é novo. E a parte educativa, que é onde o Guilherme trabalha, ele voltou aqui no outro computador. Guilherme, você pode continuar
Pode até deixar assim, só para a gente complementar por causa do tempo. Aí fala do setor educativo aí, para você. Sim, eu peço desculpa, meu computador congelou. Vocês estão todo mundo me ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Perfeito, então. Um pequeno problema técnico aí, mas já estava finalizando, de fato, a apresentação. A gente tem, como o Fadiga estava falando, a questão do acervo, da gestão documental, e, para finalizar, o núcleo educativo, né, no qual eu pertenço, junto com a Mona Lisa, que é o eixo mais responsável por dialogar com a sociedade, né, e tem esse braço tanto pedagógico quanto social, né? A gente atua com um público majoritariamente em vulnerabilidade social, pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de conhecer aparelhos culturais, seja esportivos, seja museus de diversas naturezas. Então, a gente tem essa importância, essa responsabilidade, na verdade, muito grande, que é apresentar esses aparelhos culturais pela primeira vez para os jovens e adolescentes que não estão acostumados a frequentar museus, a frequentar espaços de pesquisa, e é um trabalho muito gratificante. A gente começou em 2019 recebendo jovens do Degase, né? Esse trabalho foi crescendo, foi ganhando corpo, né? Infelizmente, em 2020 veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer muitas visitas, né? Mas nesse curto período, né, que a gente começou na metade de 2019, 2020 a gente não teve atuação, e voltou agora em 2021, a gente já recebeu cerca de 3 mil, acho que chegamos a quase 4 mil visitantes aqui no clube. É um número expressivo, né? A gente consegue viabilizar ônibus, lanche, muitas vezes um brinde, e a gente tem um feedback muito positivo de todas as instituições que a gente recebeu até hoje, né? Eu tinha mais um slide para passar o contato aqui, depois eu posso deixar aí no chat o contato do departamento, para quem quiser solicitar, quem tiver algum grupo que seja dessa natureza de vulnerabilidade social e quiser trazer para conhecer o Flamengo, eu vou deixar o e-mail do educativo, educativo@flamengo.com.br, e o meu e-mail, mas daqui a pouco no chat eu coloco aí para vocês. Agradecer de novo ao Fadigas a oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre o clube, agradecer ao meu vice-presidente, agradecer ao meu gerente pela oportunidade de estar construindo esse trabalho, né? Essa reestruturação física aqui do departamento. A gente está com um departamento recém-inaugurado de ponta, né? Comportando 24 pessoas, e esse trabalho que eu desempenho não seria possível se não fosse o trabalho realizado por eles. Então, muito obrigado, boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado. Rio de Janeiro tem cumprido, em conjunto com o Rotary Clube Rio de Janeiro Maracanã, na pessoa de seus presidentes, Davi Luiz Ferreira e Francisco José Werneck de Carvalho, tem a honra de conceder a Guilherme Augusto Tardelli de Andrade, educador da Vice-Presidência de Patrimônio Histórico do Clube de Regatas do Flamengo, o presente certificado de agradecimento pela brilhante palestra intitulada Patrimônio e Memória do Mais Querido, em reunião virtual de nossa unidade rotária, Rio de Janeiro, 22 de novembro de 21, assinado Zélia Heraldi, secretária, Davi Luiz Ferreira e Francisco José Werneck de Carvalho. Obrigado a você e foi um sucesso. Muito obrigado a todos. Eu gostaria só de estender essa parabenização aí para minha colega aqui de trabalho, Mona Lisa, que acho que sem ela também não seria possível tamanha explanação. Parabéns também a Mona Lisa, então, tá? A gente manda o certificado para ela também. Davi, a Ciomara faz a apresentação agora da estatística, depois alguma pergunta, tá? Para adiantar. E só para dizer, quem teve a ideia da palestra não fui eu não, tá? Foi a Zélia, ela que me pediu. Bom? Mas você ajudou, tá bom. Mas foi boa. Ajudei, foi mas ótimo. a Zélia que é a mentora da palestra. Não aconteceria. Por favor, Ciomara. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Ciomara Castro, associada representativa do Rotary Clube de São José dos Campos, Jardim das Colinas,
classificação Pedagogia Arte, ocupando nesse período as funções de instrutor de clube, diretora de imagem pública e diretora de protocolo. Nós tivemos um total de 50 participantes, tivemos a presença do governador Luiz Carlos Fávaro, governador eleito 2022-2023, do Rotary Clube de Nova Iguaçu, os governadores assistentes Alba Regina, Érica Roriz, Fábio de Oliveira e Zélia Heraldi. Presidentes Davi Luiz Ferreira, Francisco José Werneck, Simone Cruz. Os clubes presentes: Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, Rotary Clube de Nova Iguaçu, Rotary Clube de São José dos Campos Jardim das Colinas, Rotary Clube do Rio de Janeiro Guanabara Galeão, Rotary Clube do Rio de Janeiro Leblon Gávea, Rotary Clube do Rio de Janeiro Maracanã, Rotary Clube do Rio de Janeiro Pilares, Rotary Clube do Rio de Janeiro Rio Comprido e Rotaract de Nova Iguaçu Leste. Os visitantes, aqueles que colocaram no chat: Mona Lisa Sarmento, Eduardo Andrade, Guilherme Augusto Tardelli de Andrade, o nosso palestrante, Geraldo Andrade, Rosângela Tardelli de Andrade e Isabela Tardelli. Muito obrigado. Alba, por favor. Neste momento, faço a minha apresentação. Sou Alba Regina Gaspar Ferreira, do Rotary Clube Rio de Janeiro Maracanã, fundadora e associada representativa, classificação imóveis corretagem e, neste período, tesoureira do clube. Eu agora solicito, se alguém tiver, já estou vendo aqui que tem algumas mãozinhas levantadas, eu solicito a companheira Ângela para fazer a sua primeira pergunta. Boa noite a todos. Ângela Maria Vitória, associada do Rotary Rio de Janeiro Rio Comprido, presidente eleito no próximo período 22-23, sou CRIP da região D. A minha pergunta é o seguinte: qual o valor de um título de sócio proprietário do Flamengo? Eu tenho uma curiosidade muito grande. E a outra pergunta: quantas mulheres existem na diretoria do Flamengo? Então, o valor em termos financeiros do título, eu não sei informar. Na verdade, ele varia, porque você pode comprar de um outro sócio, né? Deixa eu te ajudar, Guilherme. O título à venda na secretaria atualmente custa R$15 mil, mas não tem mais para vender, vai ser lançada uma série nova. Como o Guilherme disse, você consegue comprar de alguém que se mudou, morreu, ou não tem mais interesse, aí consegue comprar mais barato, paga uma taxa de transferência. Então, mas o título, vamos dizer, hoje seria R$15 mil. Está valendo bem. A diretoria... Repete. Está valendo muito bem, igual o Flamengo. Tá pouco. Em relação aos outros do Jockey Club e tal, está até barato. Mas o Jockey Club é temporário. O Flamengo é eterno. Na diretoria, na vice-presidência, não tem nenhuma mulher. Que isso é até uma coisa que eu reclamo lá. Na vice-presidência não tem. Mas na diretoria... Em atividade agora, a gente tem, né, temporariamente substituindo o Walter Agostinho, a Ângela. A esposa, isso eu ia complementar. Mas na diretoria, que é abaixo dos vice-presidentes, tem algumas mulheres. Inclusive, a mulher do presidente é responsável pela responsabilidade social, que é um setor que trabalha junto com a gente nesse educativo. Como o vice-presidente está adoentado, ela a substitui no momento. Mas realmente é uma falha do Flamengo não ter mulher na vice-presidência. Eu até reclamo isso, mas não fui atendido, não. Tá bom, obrigado. Mulheres lá. Faço minhas palavras do Fadigas. Eu realmente gostaria muito que a gente tivesse uma diversidade um pouco bem mais ampla, né, aqui no clube. Acho que a gente... vamos ver se a gente caminha para isso aos poucos, né? Agora a gente tem a figura, como o Fadigas falou, da Ângela como vice-presidente interina.
O Departamento de Responsabilidade Social, inclusive a vice-presidência, é uma vice-presidência formada majoritariamente por mulheres, né? Então, a gente tem, eu acho que grande parte, a maioria das funcionárias são mulheres. No meu departamento, Departamento Histórico, também a gente tem a nossa coordenadora geral do departamento, é a Thaisa Pires, também aí exercendo aí um cargo de liderança, né? A nossa historiadora, que coordena também a parte de história, é a historiadora Juliana Viana, né? A gente tem na equipe de museologia também comandando a equipe, a Natália e a Ariane. Então, a gente aqui dentro do departamento, ainda bem, a gente é bem... Na verdade, no nosso departamento está igual o Rotary, são as mulheres que mandam. Fadigas. Agora eu convido o companheiro Davi para fazer a sua pergunta. Primeiro, parabenizar o Guilherme. Parabéns, Guilherme. Pô, adorei. E você me fez voltar a minha molecada de guri, né? Porque você foi lá mexer com o remo. E não esquecer que o remo não começou lá na Gávea, não, hein? Começou ali no Calabouço. Os clubes todos tinham seus departamentos de remo. Era a raia ali do Calabouço, que era constituída. E eu no início vi muitos barcos desses aí, chamam baleeiras de 8, com os seus timoneiros, né? Participar daquelas regatas de... Olha, era maravilhoso ver o público todo ali em volta participando disso. Mas parabéns pela sua apresentação. Muito legal o Flamengo ter tido essa iniciativa de montar um centro histórico para resgatar, né, o seu passado e não deixar se perder. Eu só tenho a parabenizar vocês, sucesso para vocês todos. Muito obrigado, Guilherme. Eu convido agora a companheira Marluz para fazer a sua pergunta. Eu acho, Alba, que a Zélia estava antes de mim. Mas agora ela baixou a mãozinha. Então tá bom. Ok, então. Aqui na tela, agora apareceu na tela de novo. Então tá bem. Bom, primeiro, Guilherme, eu queria agradecer a presença, achei brilhante a sua palestra como boa flamenguista, e eu acho importante saber que o Flamengo não é só futebol. O Flamengo tem outras modalidades que são importantes. Eu que fiz patinação no Flamengo e fiz vôlei no Flamengo e tive professoras brilhantes. Quer dizer, minha professora minha técnica, na verdade, de vôlei era uma jogadora da seleção brasileira. A minha técnica de patinação era esposa de um técnico de vôlei, que era a primeira esposa do Bernardinho. Então, eu acho importante resgatar essas histórias do Flamengo, porque acho que muita gente não conhece o Flamengo. O Flamengo não é só Zico, não é só Nunes, não é só Andrade, não é só Gabigol, não é só o que a gente tem hoje em dia. Então, eu queria agradecer, acho importantíssimo isso. Gostaria muito de conhecer esse departamento de vocês e, enfim, quando puder, põe no chat aí como é que a gente pode conhecer, tá bom? Obrigada. Agora eu convido a Olha, para o museu estão todos convidados, tá? O museu só não abre às segundas-feiras. Os outros dias da semana estão todos convidados. Está lá na sede, Fadigas? Hein? Está na sede? Lá na sede, lá na Gávea, na entrada da Lagoa. Sobe a escada já tem hino do Flamengo, já sobe... Direita é a entrada do museu, e ali naquela parte ali da entrada da direita? Então, ali já é o museu, você entra. Aí, quando entra no clube, entra no nosso departamento, que é no mesmo andar. Então, tá. Do jeito que está, só para uma visão rápida, ele tem 300 metros quadrados. Ele vai ser fechado depois do Carnaval para a obra do Museu Novo, que vai ter 1.200 metros quadrados na primeira fase e 2.000 na segunda. E a gente pretende inaugurar em julho de 2022. Então, quem não conhece esse museu atual, que é bem modesto do Flamengo, tem até fevereiro para fazer, tá? Depois, aí vai fechar um período e a gente vai reabrir em julho de 2022.
Chega na bilheteria, diz que é amiga do Fadigas ou do Guilherme, que está liberado, tá bom? Olha, fácil. Agora eu convido a companheira Zélia para fazer a sua pergunta. Bom, eu primeiro quero agradecer ao Guilherme pela essa maravilhosa palestra. Conheci umas coisas sobre o meu amado, querido, idolatrado Flamengo. Ao nosso querido Fadigas pela oportunidade que nos concedeu e espero voltar lá brevemente. Assim que der, eu quero voltar lá. Hein? Fui nos 74 e quero voltar nos 77 lá. Hein? Fadigas está me devendo uns 77 anos. Presente. Obrigada. Bom, vamos pela hora agora. Vamos encerrar as perguntas. Obrigado, companheira. Ok. Obrigado, companheira Ciomara e a companheira Alba. Companheiros e amigos, aguardamos vocês em nossa próxima reunião, no dia 29 de novembro, às 19 horas, quando receberemos a nossa estimada governadora distrital 2020-2021, Cacimba Campanha, que vai nos brindar com uma palestra sobre do servir ao companheirismo. Você encontra no Rotary? Espero vocês todos. Muito obrigado, Fadigas. Muito obrigado, Guilherme. Sucesso lá ao Flamengo. Vamos torcer todos cariocas para que o Flamengo ganhe do Palmeiras no dia 27, tá? Meu time foi campeão carioca, campeão da Série B agora, mas eu não sou contra o Flamengo, o Fadiga sabe, eu sempre sou os times cariocas. Então, parabéns ao Flamengo, sou amigo do Eduardo, sabe? E tem um senhor que eu conheço lá no bairro de Fátima, seu Enio. Eu acho que vocês podiam pegar muita coisa que ele tem de história para agregar no trabalho de vocês. Depois, Fadiga, se puder, eu te mando o telefone dele. Muito obrigado. Werneck, por favor. Uma vez, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de assistir essa palestra sobre o Flamengo e agradecer ao companheiro Davi pelo convite para emparcerar com essa reunião. O Maracanã fica muito lisonjeado quando se junta ao Rio Comprido, nosso clube padrinho, e é sempre bom a gente estar junto, como a gente tem feito esses 2 anos agora de pandemia. Obrigado a todos, uma boa noite, obrigado especial ao Guilherme e aos pais dele que estão aí presentes. Sejam bem-vindos também pelo filho que tem. Muito obrigado, Werneck. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Vamos ficar um pouquinho em companheirismo e depois nós fechamos a reunião, tá?